Aqui a gente até já tem a campanha, que é chamada aqui 2014, o ano do crescimento. E esse estudo que nós vamos fazer é exatamente baseado em Efésios. Como nós vemos ali, vemos aqui que temos aqui o 4.15, e seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo que é a cabeça Cristo. E aí nós vamos estudar o livro de Efésios. Hoje nós vamos dar a introdução e a gente vai procurar, nesse caminhar, ver o que realmente Paulo queria quando ele escreveu essa epístola de Efésios. Eu acho que tem tudo a ver realmente com o crescimento espiritual e principalmente com a edificação, tanto pessoal como a edificação da igreja. Então, para a gente começar, eu vou colocar um louvor que particularmente eu gosto, e que é um louvor que ele é feito em duas vozes, então, mulheres e homens. E aí, quem quiser, quem já conhece, acompanha. Se quiser ficar sentado, de pé, por lá, não tem problema, pode ficar à vontade, tá bom? Então vamos ver aqui.
Glória a Deus. Uma salva de palmas aqui para o nosso Senhor. Muito obrigado. Muito bem. Nós vamos então começar com o livro de Efésios. Antes nós vamos então falar sobre alguma coisa sobre a cidade de Éfeso. Bom, como todo mundo sabe, Paulo fez 3 viagens missionárias. Então, na terceira viagem, ele foi para Éfeso. Então, vamos lá. Paulo começou a terceira viagem a partir de Antioquia, da Síria, como fez nas 2 primeiras. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. No Evangelho de Lucas, ele omitiu alguns detalhes dessa trajetória até chegar a Éfeso. E a localização era a capital da Ásia Menor, Éfeso. Era a cidade mais importante da região, pois localizava-se no cruzamento das rotas comerciais. Nela encontrava-se o templo da deusa Diana, chamada pelos romanos de Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Os primeiros discípulos de Éfeso. Por essa cidade havia passado Apolo, que foi instruído por Áquila, e onde Paulo encontrou um grupo de 12 novos convertidos que conheciam apenas o batismo de João. Vocês devem se lembrar dessa passagem, que foi quando foi o batismo do Espírito Santo, não é, pastor? Você quer dar uma pincelada a respeito disso? Quando eles estavam lá, eles só sabiam o batismo de João. Ele conhecia o batismo de João Batista, né? Batizava para o arrependimento. Aí o João Batista, ele ministrando no deserto o arrependimento. Ali quando o Senhor Jesus se manifestou, já se manifestou também para realizar o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo com água e também o batismo com fogo. Porque o batismo, esse é o Cordeiro de Deus, né? Este aí é aquele que há de vir. E que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos teus pés. Esse vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo, né? Como o batismo do Batista era conhecido, o batismo com arrependimento. E ele chegou lá, tinha os novos conhecidos que não conheciam o batismo pelo Espírito Santo, e foi aquela história lá que ele foi com as mãos, né? Foi isso? Pois as mãos receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, depois disso, Paulo regressou e foi para Corinto, onde passou 3 meses, e aos Coríntios ele escreveu 2 cartas, de Éfeso a primeira e da Macedônia a segunda. Nessa última visita a Corinto, escreveu a carta aos Romanos, em 58 depois de Cristo. A irmã Febe de Cencreia foi a portadora. Na volta para Antioquia, da Frígia por terra, visitou as igrejas da Macedônia até chegar a Mileto, depois de passar 5 dias em Filipos. De Mileto mandou chamar os anciãos da igreja em Éfeso, pois tinha pressa e queria chegar o mais rápido possível a Jerusalém para a festa de Pentecostes. Na praia local, fez o célebre discurso de despedida e depois seguiu para Cesareia, passando pela Fenícia, e em seguida chegou à cidade santa, onde ele foi preso pelos judeus. Pastor, foi nessa ida que ele foi para Jerusalém que ele teve aquele problema com Pedro a respeito da circuncisão, não foi isso? Isso, exatamente. Que Pedro defendia a circuncisão, né? E Paulo não defendia mais. Pedro
todo novo convertido também fosse circuncidado. E sendo Paulo também judeu, ele discordava, né? Porque a circuncisão hoje é feita no coração do homem. E naquela época era lei, todo homem judeu tinha que ser circuncidado. Abraão, ele foi circuncidado aos 90 anos de idade. Quase 100 anos de idade, Abraão foi circuncidado para fazer parte do povo de Deus, né? Até então Abraão era um homem que ele era idólatra, ele não tinha nada a ver com Deus, mas quando Deus o chamou e fez a promessa, ele teve que ser circuncidado também. Então, quando Pedro começou a discutir com Paulo a respeito da circuncisão, ele queria, se continuasse ainda, toda pessoa que aceitasse Jesus tinha que ser circuncidado. Aí, quando Paulo entrou em discussão com ele a respeito desse assunto, mas mesmo assim eles continuaram pregando o arrependimento, pregando sobre Jesus, pregando sobre a palavra, cada um com a sua opinião. Eu creio que Pedro não mudou a sua opinião, ele continuou pregando e acreditando, né? Mas Paulo, ele pregou a circuncisão do coração. O homem precisa tirar as maldades do coração, tirar as malignidades do coração. Tudo aquilo que desagrada a Deus, a mentira, o engano, a falsidade, está no coração do homem, o homem precisa limpar, precisa tirar. Aí acontece a circuncisão, né? E quando Pedro ainda defendia a circuncisão que fazia no Antigo Testamento, no tempo dos hebreus. O corte do percurso do homem, a mulher não era circuncisada, o homem era. Então, por esse motivo, houve discussão entre eles. Amém? Então aí foi o primeiro, pode dizer que aí foi o primeiro concílio que houve. Que concílio é o quê? É quando se reúne para dar direção ao cristianismo. Então esse aí foi considerado o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. E foi algumas coisas que tinham, uma delas foi a circuncisão, teve outras coisas também, né, pastor? Parece que negócio dos costumes de comida, eles também tinham esse tipo de coisa, né? Os judeus também, eles tinham algumas coisas que eles não poderiam comer, que era a lei do Antigo Testamento. E Pedro também conservava isso. Ele não tinha tradição, não abria mão. Até que um certo dia Deus deu a ele uma visão, o Jesus deu a ele uma visão de muitos animais, somente aqueles que ele não comia, por causa da sua tradição. Ele disse: olha, longe de mim me contaminar com esses animais, são imundos. Aí Deus falou assim: mas como você pode dizer que é imundo aquilo que eu já purifiquei? Mata e come. Mas se for comer esse negócio imundo, a lei diz que não pode. Mas o próprio Deus disse a ele: ó, mata e come, né? Então ele ficou ali assustado diante daquela revelação. Eu creio que depois daqueles dias, Pedro mudou a sua visão em relação a isso, né? Então o Espírito Santo de Deus, ele trabalha no nosso coração. Ah, pastor, mas é lei, está no Antigo Testamento. Mas Jesus, quando veio pregando e ensinando o povo, ele não foi contra a lei, mas ele ensinou o povo a viver pela graça. Jesus nunca foi contra a lei, como nos dias de hoje. Jesus não é contra a lei, mas ele nos ensina a caminhar pela graça, né? Pela graça. A igreja caminha pela graça do Senhor e não pela lei do Antigo Testamento, porque pela lei nenhum homem pode ser salvo. E nós podemos observar que muitas igrejas hoje, elas fazem uma mistura da lei e da graça, né? Só que todo homem já foi absorvido da lei quando ele aceitou Jesus como Senhor. Então ele permanece na graça de Deus. O que é a graça? É o favor imerecido. O homem ele vive pelo favor imerecido, porque ninguém poderá se salvar pela lei de Deus, pela lei do Antigo Testamento. Porque o homem, quando ele tropeçar em um só, ele já está condenado, né? Se tem lá os 10 mandamentos, ele tropeçou em um, ele já está condenado. E pela graça, o homem tem o direito de se arrepender, de pedir perdão para Deus e receber o perdão e continuar servindo ao Senhor. Obrigado, pastor. Então, continuando, nós temos, Paulo fez várias cartas. Paulo, ele era apóstolo, missionário, evangelista, mas antes de mais nada ele era um doutrinador. Por que ele era um doutrinador? Porque, veja bem, quando ele foi fazer a sua evangelização, foi fazer as suas viagens, ele estava o quê? Evangelizando e abrindo missões. Então ele estava fazendo duas coisas ao mesmo tempo.
Havia lugar que já havia o pessoal aceitado Jesus. É do caso de Éfeso. Quando ele chegou lá, já estava instalado já a missão. Só que ele sempre foi um cara doutrinador. Por quê? Porque toda vez havia algum tipo de dissensão dentro de alguma igreja. Porque muitas vezes haviam pessoas que se achavam mais santas que outras e acabavam pregando. Então tinha, como o pastor falou, os judeus convertidos, que eram chamados judaizantes, que eles ficavam pregando ainda a lei, a circuncisão, algumas outras coisas, eram parte dos hebreus. E Paulo, ele tinha o quê? A missão de ir e corrigir isso. Como ele fazia isso? Pessoalmente ou através das epístolas ou cartas. Então, por exemplo, nós vemos vemos Corinto, Filipenses, Éfeso, são todas cartas do quê? Que na realidade é o quê? Chama-se admoestação. O que é admoestação? Não é uma crítica, mas sim o quê? Um modo de você corrigir aquilo que está indo no caminho errado. Então ele ia lá e admoestava, falava, isso não está certo, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Muitas vezes as próprias missões que ele fazia, ele ia embora, daqui a pouco começava todo mundo a fazer um monte de leis, doutrinas, tradições e costumes que hoje em dia nós vemos aqui no nosso dia a dia. Muita igreja ainda inventa doutrina, inventa tradição, inventa várias coisas que não tem absolutamente nada a ver com o Evangelho. Então, desde o início, a igreja primitiva teve esse tipo de problema, chamado dissensão, que é o quê? Ao invés de ser unida pelo amor de Cristo, ela acabava ficando desunida pela vontade do homem. Então, por exemplo, ali, a carta aos Efésios, na realidade, é um resumo muito bem elaborado das boas do cristianismo e as suas implicações. Paulo proclamava a ordem de Deus à era romana após Augusto, que seria marcada por um processo de desintegração social, e cuja temática dessa carta, ela nos promete o quê? Uma comunidade num mundo de desunião, a reconciliação ao invés da alienação e a paz ao invés da guerra. Então naquela época já estava tendo problemas, exatamente porque a partir do momento que o cristianismo começou a ser pregado como religião oficial de Roma, começou a haver muitas seitas que acabavam se infiltrando dentro do cristianismo. Então, por exemplo, o culto aos santos, isso aí veio da cultura greco-romana. Então a pessoa chegava lá, falava, tudo bem, eu vou me converter ao cristianismo, mas eu quero continuar ainda adorando meus deuses. A pessoa falava, não, tudo bem, pode deixar, com o tempo ele esquece. E assim, às vezes, veio muitas coisas de outras religiões dentro do cristianismo. E isso Paulo não queria permitir. Por exemplo, como nós vimos no começo, Éfeso era a maior cidade, a capital. Por quê? Porque lá era um porto. Então, ali era um lugar que passava todos os navios. E ali era o quê? Uma cidade muito rica. Então era uma cidade muito rica, e ali principalmente tinha o quê? O templo de Diana. Quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, Paulo ele foi perseguido não apenas pelos judeus, mas mais pelos comerciantes que faziam o comércio sobre o quê? O templo de Diana. Então fazia estátuas, broches, correntinhas, tudo de prata, porque o prata era muito valiosa naquela época. E com a ascensão do cristianismo, esse comércio estava o quê? Diminuindo. Então eles mesmos estavam vendo que eles estavam tendo prejuízo por causa do cristianismo. E isso, Paulo, ele acabou até sendo perseguido por isso, né, pastor? Você quer dar um adendo? A perseguição de Paulo, quando ele chegou em Éfeso, realmente aconteceu por causa de muitos fatores. Um deles foi realmente por causa da idolatria. Tudo estava voltado, né, para adoração
a Diana, o templo de Diana. Então, eles começam muito grande, havia muita idolatria, e até mesmo aqueles novos convertidos acabavam, iam para o culto a Deus, e depois iam ao templo de Diana. Então, eles serviam a Deus e ao mesmo tempo serviam a Diana, né? Estavam adorando a Diana também. Então Paulo ele começou a ministrar e a pregar contra, né? Começou a ensinar que tudo aquilo era abominação a Deus. Então por causa disso ele começou a ser perseguido, ele começou, né, a enfrentar muitos desafios para poder pregar o Evangelho na cidade de Éfeso. Não só em Éfeso, mas em vários lugares onde Paulo pregou o Evangelho, ele enfrentou desafios por causa da idolatria. Até nos dias de hoje nós enfrentamos muitas dificuldades por causa da idolatria. Porque a idolatria é realmente uma grande afronta a Deus. Porque Deus ele disse que o homem que não poderia ser feito nem mais daquele que está no céu, nem que está na terra, nem que está no mar, em lugar nenhum poderá ser copiado uma foto, uma estátua ou qualquer coisa semelhante para que o homem pudesse adorar, né? Então, por esse motivo, Paulo ele enfrentou muitos desafios e venceu pela fé, né? Ele foi açoitado, foi preso, enfrentou várias prisões e por causa do Evangelho de Cristo, para pregar o Evangelho verdadeiro. E nós hoje, a Igreja de Cristo, nos dias atuais, também enfrentamos dificuldades para pregar o verdadeiro Evangelho. Por quê? Porque a Igreja Evangélica, infelizmente hoje, ainda existe muitas coisas dentro das igrejas evangélicas que é herança das coisas do passado. Tem coisas que o homem criou lá no passado e sustenta até hoje, não abre mão. Mas não foi Deus que criou, foi o homem que criou, né? Alguns dos irmãos podem citar um exemplo simples de algo que o homem criou e que não foi Deus que criou e que ainda existe dentro das igrejas muito forte no dia de hoje. O irmão pode participar. Investimento, né? Principalmente por parte das mulheres, né? Que ficou a saia até debaixo do pé, só que tem que ter uma adolescência, não é vir aqui com o decote da umbigo, né? Mas também não precisa andar de burca por nada disso. Eu acho que isso é uma coisa que as igrejas pregam muito. O que mais? Deixa eu esqueci de dar um aviso aí, ó. Vai ter aí um brinde para quem participar mais, hein? O Felipe já está de olho. Então, gente, vamos participar. Aqui não é vestibular para pastor, aqui não tem certo nem errado, aqui nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Então, se você tem assim alguma ideia, por favor, vai falar que ninguém vai tirar sarro, não tem esse problema, tá? Então, aqui é para a gente aprender a palavra. Então, nós vamos, porque o pastor falou, uma coisa, Felipe disse. Tem mais coisas. Vestimenta, isso está ligado ao quê? Tradição. O que mais nós podemos ver? De quem que é o costume, irmão? A igreja atual, qual aquilo que foi inventado anos e anos atrás, que se mantém forte na igreja evangélica nos dias de hoje. Que não é de Deus, é o homem que inventou, mas diz que é de Deus e permanece. O sábado foi tirado do descanso, não pode fazer nada, pode trabalhar, É o sábado, né? Sábado sendo santificado, exatamente como era na época dos hebreus. Por que então o sábado do judeu é um e do cristão é o domingo? Vamos pensar, gente. O sábado é santificado, não é isso? O domingo é santificado por cristão, não é isso? Por quê? O judeu continua descansando no domingo, no sábado. Por quê? Santificado. Por que mudou do sábado? Porque antigamente o cristão também era o sábado. Por que foi para o domingo? Não, o sétimo dia é o sábado. Segunda quer dizer 2. Segunda é o primeiro. Alguém sabe? Não vai ganhar DVD ninguém aqui, pelo jeito. Né? Bom, tem
Tem duas respostas. A primeira é o seguinte: quando Constantino ele fez o quê? Declarou o cristianismo como religião oficial, o judaísmo, quem era judeu, começou a ser perseguido. Então, para eles se diferenciarem dos judeus, eles passaram a adorar o domingo, para não ser confundido por judeu. Segunda coisa, Jesus ressuscitou que dia? Ele foi crucificado que dia? Na sexta? Então quando que ele foi ressuscitado? No domingo. Então a segunda teoria é por causa disso. Passou a ser santificado domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Você sabia, Tiago? Ah, não falou, perdeu o DVD. Ele mandou ficar quieto. Então tem essas duas teorias. A primeira era para não ser mais confundido com o judeu. E a segunda porque Jesus ressuscitou no domingo. Muito bem. Efésios era o quê? Era uma intercessão, uma proclamação e uma evangelização. Ela é endereçada para quem? Aos santos, aos fiéis e aos leitores que estão em Cristo Jesus na cidade de Éfeso. Pastor, por gentileza. A carta, o porquê que a carta é uma intercessão, uma proclamação e uma evangelização? Carta dos Efésios? Isso. A carta dos Efésios, ela trata, né, muito da unidade cristã, né, da evangelização da unidade cristã. O apóstolo Paulo, antes da sua conversão, um homem perseguidor, perseguia e matava os cristãos. Quer dizer, ele ia contra o próprio mandamento de Deus que dizia não deve se matar. E ele matava em nome de Deus. Quando ele se converteu, ele começou a fazer tudo o contrário. Ele se tornou o apóstolo do amor, o apóstolo que mais falou sobre o amor de Deus. Ele sofreu pelo amor de Deus e pregou a unidade. E no capítulo 4 de Efésios, nós vemos aqui a unidade do corpo de Cristo, né? Onde o apóstolo Paulo ele insiste com a unidade. Fala, você precisa ter, né, esta unidade com o teu irmão. Você faz parte do mesmo corpo, onde Cristo é o cabeça. Se você ferir o teu irmão, você está ferindo a si mesmo, está machucando a si mesmo. Então o apóstolo Paulo ele tinha, né, esse amor diferenciado de todos os outros apóstolos. Nós temos João, conhecido também como apóstolo do amor, que também pregou muito sobre o amor, falou muito sobre o amor. Mas o apóstolo Paulo ele foi muito mais profundo em relação a esse mandamento. Ele assumiu esse mandamento de uma forma tremenda, porque nenhuma pessoa enfrentou tanto desafio como ele para pregar sobre o amor. Uma pessoa que matava e agora convertido, prega o amor de Deus, prega a unidade, prega a comunhão, prega que se você não tiver comunhão com o teu irmão, você jamais vai alcançar o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo é um exemplo aqui para nós aqui, de intercessão, de proclamação e evangelização, porque ninguém evangelizou mais do que o apóstolo Paulo, né? O homem cortou os uns todos para falar de Jesus, sofreu naufrágio, foi mordido de cobra e tantas coisas que ele enfrentou por amor ao evangelho. Então deixou para nós aqui esse grande exemplo. E se nós vemos a carta aqui de Efésios, capítulo 4, que é o tema aí do nosso crescimento desse ano, crescimento espiritual, o ano 2014, o ano do crescimento, baseado exatamente no texto de Efésios, capítulo 4. Todo capítulo 4 vai ter essas três coisas que ele, podemos perceber ali a sua temática, né? Unidade no mundo de desunião. A reconciliação ao invés da alienação e a paz ao invés da guerra. Então, podemos perceber que ele pregava, onde tinha guerra, ele levava o quê? A paz. Onde tinha discórdia, o ódio, ele levava o quê? O amor de Deus. Então, o Evangelho é isso. O Evangelho é para transformar aquilo que é contra os princípios de Deus. Se você chega numa pessoa, a pessoa tem desejo de matar, o que você vai fazer? Vai colocar o desejo no coração daquela pessoa de amar, de perdoar, né? E muitas vezes perder até a sua própria razão.
para não ferir e para não machucar. Porque o crente, eu costumo dizer, o verdadeiro cristão, ele não tem razão, ele tem Cristo no coração dele. Ele deixa de ter razão para não perder a graça de Cristo que está sobre a vida dele. Porque eu tenho certeza que em muitas situações você tem razão. Você pode ficar bravo, você pode ficar irado, você pode até ofender, você pode até espancar uma pessoa. Você tem razão. Mas aí, e o amor de Cristo? Eu perco a razão por amor a Cristo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Os caras batiam nele e ele tinha razão de ir lá e bater também, né? Mas ele não fez isso. Por amor de Cristo. Se eu ofendo meu irmão, eu estou indo contra o princípio da palavra. Se eu estou ferindo as pessoas, eu estou indo contra o princípio. Ah, pastor, mas é fácil você ser ofendido e ficar quieto. Mas quando nós temos Cristo no nosso coração, nós fazemos de tudo para cumprir o mandamento de Deus. Ah, pastor, a pessoa me ofende, eu tenho que calar a boca. O certo é calar a boca, é ficar quieto. E deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar, porque ele trabalha. Agora, quando nós revidamos, é que estamos fora do padrão e do princípio de Deus. Se alguém discordar de mim, vai falar. Ah, pastor, não é bem assim. A Bíblia diz que tem que ser assim. Ok. Bom, essa carta de Efésios, por exemplo, juntamente com a carta de Romanos, é considerada um dos pilares do cristianismo. Muita gente fala que a carta de Romanos é muito da parte de Paulo mesmo, de doutrina. Mas a carta de Efésios, na realidade, ela tem uma curiosidade. Vamos ver qual que é. É que existe uma teoria que a carta foi escrita originalmente para a Laodiceia, que era uma outra cidade, outra igreja. Quem se lembra aqui do ano passado que nós estudamos as 7 igrejas do Apocalipse? Então, o apóstolo João, pela revelação de Jesus Cristo, escreveu 7 cartas, onde ele o quê? Admoestava sobre determinados problemas que estavam acontecendo. Só que bem antes, Paulo já tinha feito isso. A outra teoria é que ela foi escrita para todas as igrejas da Ásia Menor. Por quê? Porque a estrutura é diferente das outras cartas. Porque todas as outras cartas, você pode ver que Paulo geralmente ele menciona o nome de várias pessoas. Fulano, Beltrano, tal, tipo, conhecia mesmo as pessoas. Ah, dá um alô para fulano, dá um abraço para Beltrano. Romanos, você vê, são 26 pessoas, né, pastor? Que ele fala. Não é isso? 26? A referência que ele faz não é como uma pessoa ausente, uma pessoa que acompanhava realmente a vida das pessoas, né? O apóstolo Paulo, ele tinha envolvimento com todas as pessoas que ele ganhava para Jesus, que ele evangelizava, ele lembrava dele pelo nome. Hoje, muitas vezes, você perguntar para o pastor, qual é o nome fulano? O pastor não sabe o nome das ovelhas que tem, não sabe o nome das pessoas, porque não se preocupa com